Então vamos inicialmente falar sobre o que são as formas normais, né? As formas normais são a regulação do banco, são as leis que regulam todo o funcionamento de um banco relacional para que você consiga extrair o máximo de informação possível e utilizando-se sempre a menor quantidade de recursos possíveis. Essa é a lógica básica por trás do banco de dados relacional. Você relacionar entidades para que elas ocupem o menor espaço possível disso. Então você vai evitar várias coisas como repetição de dados, como o cruzamento dessa informação, aonde vai estar os IDs para você chegar mais rápido na informação que você quer. Tudo isso é regido por essas. Existem 3 formas normais para você normalizar o banco, né? Esse é o termo. Vamos falar sobre a primeira forma normal, né? Como eu falei antes, os bancos de dados relacionais eles surgiram com a missão de você ocupar o menor número de recursos possível para salvar um dado que posteriormente vai se transformar numa informação, né? Então, a primeira forma normal vem dizer que você vai fazer a coisa mais básica, que é não repetir os dados. Então, quando você analisa um banco relacional, você procura extrair as entidades. No caso deles, as tabelas, né? Eu estou correlacionando com entidade para vocês linkarem com o JPA, que é o entity, tá? Mas é as tabelas. Quando você for olhar para as entidades que compõem um banco relacional, vocês têm que analisar a forma que você vai fazer com que estas entidades que você está criando não repitam informação. À medida que você vê ou nota que uma informação pode se repetir em uma entidade, provavelmente você vai ter que fazer uma análise mais profunda para quebrar ela em múltiplas entidades, certo? Decomponha sempre as entidades, né? Essa é a segunda forma normal. Você praticamente é uma escadinha. Se você começa a fazer isso, né, analisar essas repetições de código e quebrar em entidades menores, você vai chegar na segunda forma normal, que é sempre decompor o seu dado na menor unidade possível, certo? Lembre-se que a granularidade é importante aqui, assim como em microserviços, né? Se você deixar muito granular, vai ser muito difícil você quer correlacionar tudo, mas você tem que quebrar de uma forma que você respeite a primeira forma normal, que é a não repetição dos dados, e que você respeite a segunda forma normal, que é você decompor realmente tudo em objetos menores. Não crie tabelões. Tabelão é uma coisa ruim, não faça isso. Você está indo de encontro às formas normais, que já foram criadas há muito tempo para que vocês tenham os dados estruturados e que vocês consigam fazer essas queries, né, em SQL muito mais simples, né? E aí você tem a terceira forma normal, né? Que essa é a mais complexa para o programador. A terceira forma normal é você verificar, depois de você decompor essas entidades, você garantir que os dados não estão se repetindo, duplicando, triplicando, etc. Você fazer com que o banco identifique através das suas chaves, né, quem é a entidade forte e quem é a entidade fraca. Esse é o maior problema dos desenvolvedores, saber o que é uma entidade forte e uma entidade fraca. Por quê? Porque nós estamos acostumados a pensar orientado a objeto e nós esquecemos que no banco é onde eu vou guardar minha informação. Então eu tenho que ter o mínimo de noção possível de banco de dados, pelo menos com conhecimento básico dessas formas normais. Eu não sou nenhum expert, tá, de banco, eu sou programador, igual a vocês, espero, né? Todo mundo aqui queira ser programador.
E eu tenho esta noção bem fixa na minha mente porque eu me forcei. Eu conheço pessoas que não gostam de banco de dados e não aprendem. Eles deixam essa carga inteira para os ADs ou os DBAs deles. Eu prefiro trabalhar em conjunto e porque isso adianta a minha vida, né? Isso vai adiantar a vida de vocês também. Assim que vocês forem avançando na carreira, vocês vão notar que cada vez mais vocês vão precisar interagir com um banco de dados. Desde criar tabelas até modificar tabelas já existentes. Quando você modifica uma tabela, é literalmente um Deus nos acuda se você não conhecer as formas normais, certo? Conheça essa base, porque isso é uma base para que vocês tomem o caminho certo nas suas decisões. Mesmo que você, quando mandar o seu banco para uma análise de um AD ou de um DBA, né? Você vai facilitar o trabalho dele se você conseguir fixar algumas dessas coisas, principalmente as entidades fortes e fracas.